Olá, eu sou a Daniela Ruiz e hoje eu vou ler para vocês a parábola número 3, que é a parábola dos talentos, está lá em Mateus 25:14. Eu vou ler primeiro na Bíblia, ela na íntegra, e depois vou começar a explicação dela. Versículo 14. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse foi até o versículo 30, que é a parábola dos 10 talentos. E agora vamos começar a leitura das explicações. Comecemos por uma verdade. O reino não é para todos, assim como a riqueza também não é. Porque Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco. Entenda, não existe política, religião ou nação que vai conseguir fazer ter 100% de ricos. Se você dedicar a aprender sobre as parábolas, você terá grandes viradas em sua vida. Se você quiser crescer de uma forma diferente na Bíblia, uma coisa precisa fazer é descobrir o que Jesus fazia. Para facilitar, tem algumas Bíblias que têm as falas de Jesus em vermelho. As parábolas também são uma resposta do reino para quem está se preparando para isso, para quem foi chamado. As parábolas são um banquete e você vai se deliciando dele a cada uma que você for descobrindo. Medite sobre elas, deguste as parábolas, sinta cada uma em sua vida, porque quando você começa a ler, você vem a percepção, e só a percepção pode te enganar, porque perceber é diferente de ter realidade com aquilo. A percepção é diferente da realidade, e a maioria das pessoas defendem muito mais a percepção porque agradam mais a elas. A percepção está conectada ao seu mapa de mundo e está um pouco longe da realidade. O mapa de mundo é de acordo com a cultura que você viveu, a expressão religiosa que você pratica, a sua realidade com Deus. Então, percepção é uma lente própria. Na realidade, você vai perceber que Jesus não curava as pessoas do mesmo jeito. Ele curava do jeito que as pessoas precisavam ser curadas. Por exemplo, quem estava assistindo escrevia ele escrevia que Jesus cura a pessoa cuspindo no chão e jogando barro na cara das pessoas. E no próximo milagre já tinha que desconsiderar o texto anterior, porque se a sua percepção de ter visto uma cura de cego ela for virar uma realidade, você vai querer cuspir no barro e fazer igual Jesus, para curar os outros, e não é assim. Então, ele agia de acordo com o que a pessoa precisava.
Para quem está começando a conhecer a Bíblia, tem algumas traduções muito boas, como a King James 1611 e outras. Tem também a Trinitariana 1920. Vamos lá. Em Mateus 25:14 começa assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então vamos quebrar em três esse versículo. Ele está falando sobre o reino, porque o recado anterior é uma parábola. E aí no versículo 13, que antecede o 14, está escrito: Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Na palavra fala que ele virá como um ladrão, todo mundo vai estar dormindo. Capítulo 14, porque isto é também como um homem, ou seja, está comparando a um homem que, partindo para fora da terra, e está falando agora com pessoalidade a Jesus, tem um sujeito. O que ele fez? Chamou os seus servos, chamou os discípulos e entregou-lhes seus bens. E na entrega dos bens, ele está passando responsabilidade. Então, três coisas estão acontecendo. A analogia. A comparação é com o homem. Ele partiu para fora da terra. Ele chamou os servos e entregou seus bens. Anota aí. O reino não é religião, é um governo. Religião é uma comunidade. Religião nenhuma é maior do que a Bíblia. O povo judeu não é maior que a Bíblia. Precisamos saber duas coisas. Maria não era católica e Jesus não era evangélico. Jesus era judeu. As crenças fazem com que a gente ache que Deus gosta de evangélico e odeia os satanistas. Não. Deus ama o pecador e repudia o pecado. Maria era judia e Jesus era judeu. E mesmo sendo judeu, não mandou ninguém virar de outra religião. Ele falou: sejam igreja. A igreja que Jesus definiu em Pedro foi a igreja gloriosa, e não a igreja católica ou igreja evangélica. Igreja gloriosa somos nós. Tem 2,2 bilhões de cristãos na Terra. Se você não entender o reino, você vai querer pegar o reino e rebaixar ele para debaixo da sua religião. Sua religião não é maior que a palavra ou maior que o reino. Quando Jesus voltar, ele não vai considerar as placas de igreja. Entenda, você é maior que a religião. Pois é, Deus criou foi você primeiro e não a religião. Você tem que entender sobre criação, sobre princípios. Temos que entender que nós somos a igreja. A igreja é um movimento. A igreja é maior que qualquer instituição na terra. A igreja é eclésia, chamados para fora. Coloca a religião no devido lugar, que daí você vai compreender o reino de verdade. Você foi feito imagem e semelhança de Deus, e a sua religião não foi feita imagem e semelhança. Então você é maior que a sua religião. Essa pausa foi para você entender e diferenciar, senão você não entende o que é o reino. A igreja institucional é uma comunidade. O reino é relacionamento com o trono. A igreja institucional é relacionamento com os irmãos, porque Deus a gente busca em casa e intimidade a gente busca no quarto. Quando você sabe que alguém tem intimidade com os filhos, ele põe os filhos para dormir. Intimidade é no quarto e mesa. Quarto é lugar de descanso, lugar de repouso. E o segundo lugar da intimidade é a mesa. São esses dois lugares que você tem que estar com o Senhor todos os dias. E como você conhece alguém que tem intimidade com o Senhor? É os que se assentam à mesa e os que conversam com ele, deitam com ele no quarto. Isso é intimidade. Uma dica: pais e mães, leiam a Bíblia na hora de dormir com seus filhos. Crie intimidade com eles. Compartilhe a palavra com seus filhos na mesa. São esses lugares da intimidade. E voltando para o versículo 14. E entregou-lhe seus bens. Que bens são estes? Quando Jesus chegou na terra, a primeira coisa que ele adquiriu foi bens. Já chegaram entregando ouro e mirra, sorte de riquezas aos pés de Jesus. Isto é importante você saber, que riquezas chegarão aos seus pés. Você tem que governar sobre isso. Então, um bebê chamado Jesus, que nasceu no estábulo, já nasceu com riquezas aos pés. Diferente da música Noite Feliz, pobrezinho nasceu em Belém. Ele não nasceu em pecado. Ele não é pobre, não tem produtividade. Segundo o pai dele, era artesão. E um artesão não era pobre. Terceira coisa, ele tinha mirra, óleos e ouro aos seus pés. Então essa história que ele era pobrezinho era uma mentira.
E você vai entender ao longo das parábolas o porquê você não precisa ficar focado nessa mentira. As riquezas ficarão debaixo dos seus pés. Na Nova Jerusalém, as estradas e ruas são de ouro. As riquezas ficam onde? Debaixo dos seus pés. Entenda isso. E isso significa, eu te darei tudo, e riqueza é para ficar debaixo dos seus pés e não é para você ocupar com as suas mãos. Pés significa alguém que pisa sobre isso, significa que é governo. E voltando ao versículo 14, e entregou-lhes os seus bens, entregou os bens da terra. Então coisas da terra têm que ser usadas na terra, e coisas do céu têm que ser ativadas no céu. Agora existe um momento chamado profusão, momento de exuberância. Coisas grandes acontecem. É quando o céu conecta na terra. É quando você ora o Pai Nosso, você diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso é profusão. É quando a existência fala assim, até que enfim vai acionar na terra uma coisa que já era no céu. Então todas as coisas que já estão no céu e já funcionam, elas precisam ser acionadas na terra. Existem riquezas ocultas na terra e a maior parte. E agora o versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A Bíblia ela tem uma sabedoria, ela não precisa da interpretação. Ela se explica. Se ela não explicar no versículo anterior, ou no próximo, ou no seguido, você pega a explicação com quem está escrevendo, ou usar um princípio, que é o princípio da primeira menção. Voltando ao versículo 15. E deu a cada um segundo a sua capacidade, e logo ausentou-se para longe. E pensando sobre isso, o porquê não ocorreu uma instrução? Porque a capacidade é o ato de instrução, você já buscou por isso. Isso é responsabilidade sua, e não é do Senhor. Ele já deixou a instrução na Bíblia, mas a capacidade é de acordo com o que você faz. Tenha os zelos como os pais com seus filhos, exponha eles à pressão, a problemas, a caos, porque senão, não alarga a capacidade, seja intencional como pai e mãe. A capacidade diz respeito à pessoa, ao que ela deixa de fazer ou ao que ela faz. A capacidade não quer dizer que Deus tem um preferido, quer dizer que a pessoa se acha preferido. A capacidade, ela mostra sobre as horas dedicadas em algo, a experiência que você tem, o tanto que você tem de renúncia para conquistar algo. A capacidade, ela vai te livrar ou vai te colocar em situações que você vai prosperar muito. As coisas vêm de acordo com a sua capacidade. As coisas vão acontecer de acordo com o que você buscou, de acordo com o que você plantou. A sua vida foi um incenso diante de Deus? Sua vida tem renúncia? E voltando ao versículo 15. E a um deu 5 talentos. Entenda, ele deu, está dado. Só que ele vai cobrar, e ele quer o retorno disso. E a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo. Lembrando que 5 mais 2 dá 7, e mais 1 dá 8, e 8 é o sinal do infinito. Então ele falou: vou deixar aqui, e vocês têm que plantar numa coisa chamada infinito. Esse infinito divide por 3, e esse 3 representa todos os números de aliança. E ele diz: estou fazendo uma aliança com vocês, estou te mostrando que o recurso é meu, e que eu coloquei nas suas mãos, e você tem que usar a capacidade de vocês. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles. Olha que interessante, no versículo 15 ele dá primeiro para o de 5, e no versículo 16, quem parte primeiro? O de 5 talentos. O de 5 realmente tem uma capacidade de chegar primeiro, de sair primeiro e de negociar primeiro. O que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Entenda algo. Deus não vai te cobrar nada além daquilo que Ele colocou em suas mãos. Deus não cobra além da sua capacidade. Deus não coloca nada além do que você pode suportar, nem tentação, nem riqueza, nem sabedoria. Presta atenção. Deus não vai colocar na sua mão porque sua oração é boa, ou porque você é gente boa, ou porque você é amigo do fulano. Presta atenção numa história. Um dia, uma mãe chegou e falou: Jesus, você pode colocar meus filhos ao lado do seu trono? E ele responde: vocês dão conta de beber o que eu vou beber? Vocês dão conta de passar o que eu vou passar? Aí ninguém deu conta de responder. Como assim você quer sentar do lado do trono? Você tem capacidade de sentar do lado do trono? Sua vida tem sido a vida de renúncia para isso?
Deus não vai te cobrar nada além da sua capacidade, ou sofrer tentação que você não suporta. Deus não põe riqueza na sua mão que você não dá conta de administrar. Deus não te dá sabedoria se você usar para o mal. Entenda isso, Deus não vai cobrar além da sua capacidade, e nem vai te dar além do que você suporta. Deus te deu, pode usar, mas Ele quer o retorno é dele. Tem um ditado que fala assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Essa frase não é bíblica. Deus dá de acordo com a capacidade. Isso é uma forma de falar para as pessoas: Deus vai te fazer capaz. Não vai. Ou você faz o que precisa ser feito, ou você vai receber só um talento. E como aumentar essa capacidade? Depende do tempo que você investe, do tanto de sabedoria que você pede para Ele. Sabe como você pode orar pelos seus filhos? Fala: Senhor, ensina meus filhos a pedir sabedoria, dá instrução para eles, dá bom siso, dá discernimento, dá revelação. E mostre para eles, dentro da Bíblia, o porquê Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Porque ele podia pedir tudo, mas ele pediu como governar sobre tudo. E Deus lhe deu sabedoria. Ele pediu para Deus: me dá a oportunidade de eu elevar minha capacidade. Deus não deu nada de mão beijada. Salomão foi lá, buscou os 24 homens mais sábios das 12 tribos de Israel, 2 de cada, e começou a estudar com eles, elevando a capacidade. Salomão ia para a natureza e contemplava, e desfrutava de tudo que tinha sido criado. Ele escreveu livros de biologia, foi ele que criou a escola. Só que ele começou a ficar tão fascinado que ele começou a estudar ocultismo e bruxarias, começou a estudar tudo. Por isso, ia fazer ele entender sobre as coisas. Aí está o detalhe: Deus não deu a capacidade de mão beijada. Deus não deu a sabedoria para ele ficar um preguiçoso e não precisar nem de pensar. Não, Deus deu foi o login e a senha do trono, da fonte. Tudo que você perguntar, eu te ajudo a ter a resposta, mas tudo que Salomão foi fazendo era para elevar a capacidade. O primeiro do juízo de Salomão foi um, e o segundo do juízo dele foi outro. Ele termina a vida, no final da vida ele começa a falar de outras coisas. Quanto mais horas você tem com o rei, e mais horas você tem com o trono, vai aumentando a sua capacidade. Por isso, no começo, falamos que a sua religião é menor do que você. Deus te dá o acesso àquilo, que é o login e a senha, mas Ele não te dá o resultado daquilo. Aí você pensa que pela graça Ele vai fazer todas as coisas. Deus não vai fazer, porque Ele não é seu funcionário. Ele já fez, porque Ele é um bom Pai. Ele é o Criador. Ele não é limitado, Ele não é escasso, Ele não é abundante, Ele é transbordante. Já está feito. Então, quando você não entende que a distância que você está daquilo que você quer é só a sua capacidade. Quando você vai trabalhar em uma empresa, a primeira coisa que o patrão pergunta é qual é a sua capacidade, o que você sabe fazer. Se a sua capacidade atende ao que ele está querendo. Entenda algo, Deus é justo. E você se pergunta, por que o homem mais sábio da terra se perdeu? Porque ele tinha acesso à sabedoria. Ele não era a sabedoria nunca se perde. Isso é para te mostrar que mesmo você tendo toda a sabedoria do mundo, se você achar que é sobre você, aí que a gente se engana. Se Deus é justo, seria injustiça dele colocar riqueza na mão de quem não tem capacidade. Se Deus é justo, ele iria colocar coisas na mão de quem não está procurando? De quem não está investindo? De quem não está gastando energia? Isso é injustiça. A justiça começa nisso. Então ele dá de acordo com a sua capacidade. Isso aponta para você entender o que é o reino. E voltando ao versículo 16. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos. Pega uma chave dessa parte. Ser pioneiro. O primeiro que faz as coisas é o que mais tem energia, pioneirismo. O de 5 talentos foi o primeiro a se posicionar, a chegar, a receber, a partir e a negociar. Versículo 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Então, os de 2 é igual aos de 5. Ele não quer saber o tanto que ele te deu, ele quer saber o tanto que você vai voltar. Você tem que saber disso. Ele não olha para você diferente porque ele te deu menos talento. Ele olha para você pelo que você deu de retorno. Deus é investidor, anota isso. Deus é investidor. Deus olha para alguém e diz: você tem 5 capacidades, toma aqui 5 talentos.
Esse nome talento é a moeda da antiguidade. Você está ouvindo talentos e seu cérebro está entendendo habilidades. Só que você, analogicamente, pode usar isso como habilidade, porque o que faz você ter energia monetária são as habilidades, ok? E da mesma sorte, o que recebera 2 voltou com mais 2. Só que aí vem o mas, no versículo 18. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Lembrando que talento é uma moeda. Saiba de uma coisa, não existe ninguém que não tenha um talento. Não existe. Só que a coisa mais triste é que 95% da terra são os de um talento. Segunda coisa, não existe alguém incapaz. A sua capacidade é de pelo menos de suportar um talento pelo menos. Deus não nega ou um na mão de ninguém. Uns 3% da terra são os de 2 talentos e os outros 2% é os de 5 talentos. Então não existe ninguém incapaz. Anota aí. Talento é um sentimento que você sempre tem que ter no seu coração se você quer elevar a capacidade. Ponha isso na sua cabeça. Nunca olhe para si se vangloriando da sua capacidade ou dos seus talentos. Sempre fale, talento ainda. Talento demais. Instale esse drive na sua cabeça e pense, eu tenho que me desafiar mais porque o que há de vir depende da minha capacidade. Então, talento é um sentimento que você tem que carregar, chama insatisfação positiva. Nunca fale que está satisfeito, esteja contente. Anota, contentamento é do Senhor. A insatisfação é de alguém que sabe que não está vivendo aquilo que nasceu para viver. Versículo 18. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Isso aqui é uma pessoa que tem bloqueio de autoimagem, de escassez e com vários bloqueios. Ela não acredita nela mesma. Então o Senhor dá algo na mão dela e ela pega e enterra. Pensa nisso. Diga que você tem capacidade e naquilo que você ainda não é bom, você será. Se você ainda não tem aquilo que almeja, é porque ainda não elevou sua capacidade ainda. Um exemplo. Se você tem um volume para uma caixa d'água de 10.000 litros e procura uma caixa d'água de 10.000 litros, e você tem uma caixa com 500 litros, e vai e pede para colocar os 10.000 litros nela, não tem como. Vai desperdiçar o restante. Talento essa capacidade sua. Você está levando 10 anos, 20 anos para viver um negócio que era para viver em um mês. Era para elevar essa capacidade com ousadia, com pressão. E com os bloqueios você diz, mas meu pai era assim. Mas eu vou lutar para os meus filhos serem assim. Você tem que parar com essa conversa de que seu pai foi pior que você e que seu filho tem que ser melhor que você. Você tem que parar de dar desculpa, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Seus filhos serão maiores que você se eles assistirem você crescendo, e não você dando instrução daquilo que você não vive. A primeira coisa que você tem que saber sobre Deus, Ele não nos fez iguais. Ele nos fez imagem e semelhança. Se não tem igualdade nem na gente com Ele, imagina entre nós? Se a gente fosse igual, só iria ter o inferno ou só iria ter o céu. Deus não nos fez igual. Ele investe em nós de acordo com aquilo que eu sou. Eu sou aponta para as coisas que eu faço, e o que eu faço é a minha capacidade. E Ele investe de acordo com a sua capacidade. Então lembra disso. Talento demais. É uma insatisfação por aumentar a capacidade. Se você não quer uma sociedade igual, mas menos injustas, então prospere. Porque quando você prospera, você abençoa um monte de gente. Pois quem prospera transborda. Se tiver mais pessoas com capacidade, elas vão transbordar na vida dos outros que só têm um talento. Quer menos justiça no mundo? Seja próspero. Porque se você for, você vai trazer o reino na terra. Quem tem o reino, ela investe em pessoas, porque toda a riqueza é armamento, que vai ser dedicado para os filhos do reino. Se sua família é importante, então prospere. Os que não usam têm que dar para quem usa. Isso é chocante. Se você não usa, vai ter que colocar na vida dos outros. Se você quer igualdade, não existe. Se você quer diminuir a desigualdade, prospere. Porque todo rico transborda. Rico não estamos falando de endinheirado. Você tem que desejar no seu coração a capacidade e não o dinheiro. Se deseja capacidade, você vai elevar os talentos e as skills que você tem. Isso vai elevar sua frequência,
Você vai fazer coisas totalmente diferentes. Voltando ao versículo 18. Mas o que recebera foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Depois de muito tempo vai ter a prestação de contas. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Esses dos 5 talentos foi o primeiro a chegar, o primeiro a receber, o primeiro a partir, o primeiro a negociar e o primeiro a acertar. Ele foi o primeiro a estar pronto. Quem tem capacidade não é enrolado, e quem está pronto vai pegar a primícia, lembra disso. O pioneiro, ele é a primícia. Ele acorda antes de todo mundo, pergunta antes de todo mundo, antevê problemas. Ele não é o melhor de uma sala, ele é o primeiro a querer aprender, é diferente. E por ser primeiro em tudo, é o primeiro a receber a recompensa. Ele não procrastina, ele pega e faz. Quem tem a capacidade e é protagonista não fica esperando o Senhor falar alguma coisa. Ele já fala para o Senhor. Capítulo 20. Entregaste-me 5 talentos. Ele já está explicando. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Porque Deus vai investir em você? Para você gerar retorno. Então você gera retorno com aquilo que Ele põe na sua mão. Não é coisa da sua cabeça. A riqueza é do Senhor. Ele põe na sua mão e você multiplica. E toda vez que você acertar com Ele, Ele dá mais, porque você multiplicou. Versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. E por que pouco? Você acha que Ele é o que mais tem? Pois é, mas para Deus é pouco. Isso aponta para a forma como Ele nos vê. Você acha que Ele dá que o de 5 é muito, mas Deus, olhando para os de 3, Ele acha que é pouco a capacidade. Olhando para os 3, Ele acha que é pouco a capacidade. Ele diz: é pouco para você não se acostumar, pois eu te chamei para elevar as suas fronteiras, aumentar sua envergadura, sua capacidade, sua frequência, porque tudo que você ainda está vivendo é pouco. Se você souber o jeito como o Pai te olha, você saberá que isso que está longe, você saberá que isso que está vivendo hoje não é nem a sombra do que há de vir. 23. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus testa a tua capacidade de lealdade, de simplicidade, de coração ensinável. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. 23. Disse-lhes o seu senhor: Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Os de 5 talentos e os de 2 talentos para o Senhor, qual a diferença entre eles? Nenhuma. Deus não prefere o de 5, Ele só quer o retorno. Deus é investidor. Tudo que Ele criou tem que dar retorno. Se o espermatozoide entra no útero, tem que dar retorno. Se a semente entra na terra, tem que dar retorno. Se Ele coloca uma palavra no coração, tem que dar retorno. É tudo sobre investir e colher. Inclusive, Ele criou um princípio que se chama semeadura e colheita. Então, Ele quer que você semeie e Ele te dá a semente, mas quem semeia é você. Mas Ele quer um retorno. E por que Ele quer o retorno? Porque aquelas pessoas que não têm o que fazer, tem gente que é pássaro na terra. Deus não criou um sistema procrastinado, um sistema travado ou corrompido. Ele é o líder da existência. Ele quer o retorno. Ele investe amor em você e fala: quero o retorno. E o retorno dele é que você ame o próximo. Esse é o retorno que tem que fechar o círculo. E o que é esse gozo? É entrar debaixo do favor. Tenha pavor de perder o favor de Deus. E o retorno que Deus quer não é para Ele, pois Ele não precisa da sua ajuda. O retorno é sempre para os outros. Observe o versículo 23. As mesmas palavras que Ele falou para o de 5 talentos, Ele falou para o de 2. Não tem diferença entre o de 2 para Deus. A diferença é que o de 5 faz tudo primeiro, carrega mais coisa, prospera de acordo com a capacidade. O de 2, ele faz as mesmas coisas, segundo a sua capacidade. Às vezes a gente olha e acha que tem gente que é bem melhor que outros.
só que não é mais capaz, pois capacidade tem a ver com a capacidade para aguentar as pancadas que virão. Tem a ver com suportar, persistir, ir até onde seu cérebro aguentar. Lutar até esgotar. Capacidade não é ser o mais bonito ou mais esforçado. Ele fala sobre resiliência, de volumetria, de dimensionamento. Versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, traduzindo, entenda assim, lá vem aquele que é procrastinador, lá vem a vítima, lá vem o improdutivo, lá vem aquele, o rei das desculpas, aquele que se julga incapaz, aquele que acha que Deus é mau, aquele que vive brigando com Deus, aquele que deve ser um religioso, aquele que acha que a culpa é da sociedade. Lá vem o que enterra as riquezas, lá vem o conversa mole, o Mr. Mimimi. 24. Daí ele diz, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. 25. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Faz o seguinte, leia pausadamente o versículo 25 e imagine o Senhor te olhando enquanto você fala isso para Ele. Imagine o olhar dele para você enquanto você fala para ele que atemorizado escondi na terra. Quem tem medo fica travado, esse é o código. Travou e não negociou, e enterrou. Porque ao invés de ser amigo do Senhor, trabalhar junto com o Senhor, eu escondi para não perder o que o Senhor me deu. Você diz, toma o que é seu, porque eu morro de medo de você. 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. 27. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Saiba de uma coisa, a riqueza está com os banqueiros, só que não são os donos dos bancos, são os dominadores do século. São os príncipes dessa terra, e não são os filhos do reino. Essa é a realidade. Os medrosos e vítimas não prosperam, pense nisso. 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. E por que ele não disse, dá para o que tem 4? Porque o de 10 foi o primeiro a chegar, o primeiro a receber, o primeiro a partir e o primeiro a fazer. Quando Deus faz transferência de riqueza, Ele transfere para as primícias, os primeiros. Toda crise na terra acontece transferência de riqueza dos de 1 talento para os de 5 talentos, para os pioneiros, para os que se amam, para os que se sentem amados, os que fazem e não para os procrastinadores. E no capítulo 29 ele explica, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Que juízo, hein? 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lembra, a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo, e virá lenha. E o que faremos com isso? Diga para si mesmo, deixo hoje de ser um servo inútil, deixo hoje. O primeiro sempre investe mais sangue, suor, gordura, sempre se dedica mais. Você já deve ter ouvido falar que a maior riqueza que existe é no cemitério, e não é. Todo mundo que está no cemitério já foi tirado a riqueza dele. A maior riqueza está dentro de alguém que pensa, que ama a lei da semeadura e da colheita. Todos que partiram da terra não levaram a riqueza, porque a riqueza é da terra. Não é em Serra Pelada o lugar onde mais extraiu o ouro da terra. Foi na mente de uma única pessoa que pensa. Acredite, até aqui você só compreendeu a parábola sobre você apenas. Até agora a explicação só foi sobre você, mas ela fala sobre o reino. Você tem a vida de acordo com a sua capacidade, você tem a vida que merece. Nessa parábola, nós só trabalhamos um ingrediente, que é você, mas é só a composição, pois essa parábola é sobre o reino. Entenda algo. Quando você não fez o que precisa ser feito, você vai ter que abençoar quem está fazendo. Quem governa não teme. Antes de terminarmos, leia Lucas 17:20. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Te pergunto, onde você está procurando o reino? Onde está enterrado as riquezas? Cadê? Se
Se você se acha muito pequeno, então o reino é para você. Diga isto: o reino está em mim. O reino está aqui dentro, pois somos uma semente do reino. Deus quer que o reino que está escondido dentro de você seja colocado para fora. Ele quer que o rei ou a rainha que está aí dentro de você seja acionado e o sacerdote transborde o reino. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Tem riquezas aí dentro de você e você está vivendo uma vida de miséria. É hora de colocar o reino para fora. Eclésia é chamados para fora. A maioria das pessoas são de 1 talento, mas dá para corrigir isso e ser de 2 talentos. Veja só, você tinha 1 talento e você enterrou, e foi tomado e deu para o de 5 talentos. Quando você volta com mais 1, você fica com 2, aí você é o segundo cara, o de 2, aí ele te dá mais 2. Entenda, o de 1 contém mais 1, é 2, aí vem um cara de 2, e o 2 contém mais 2, é 4. E por que o outro é 5? É porque ele pegou o talento do 1. Então tem 1, o de 2 e o de 5. Então as primícias, os pioneiros vão pegar dos que não usam e vão sempre crescer com o retorno e com juros sobre juros dos que não usam. Então se você tem 1 e volta com 1, você sobe de categoria, você é o de 2 talentos agora. Aí ele fala, vou te dar mais 2 agora, você volta com 4. E o de 5 é os de 4 que você já prosperou, porque você era os de 2 e voltou com mais 2, e você vira o de 5, porque você já pega os de 1 que não usou. Então agora você é o de 5. Aí ele coloca mais 5, e quando você vira o de 10, ele fala, vamos pegar dos que não usaram e põe na sua mão, daí só vai aumentando. Entenda, até os números 1, 2 e 5 tem um porquê. O 1 dobrou, vira de 2. O 2 dobrou, não vira 5. Precisa de mais 1. Esse mais 1 é aquele que tem antevisão, que é a primícia. É aquele que começa já pegando que não foi usado e faz por ele e pelos outros. E o Senhor fala, já que você está fazendo além daquilo, eu vou pegar os dos outros e pôr nas suas mãos. Eu me vejo em você. E como acessa a exponencialidade? Sempre dobrando, sempre dobrando. Use o que você tem, volta com o dobro, e ele sempre vai repor mais. Isso chama transferência de riqueza. Mentalize agora. Um senhor nobre e elegante chega diante de 3 pessoas e fala, você tem a capacidade 1, toma uma moeda de ouro. O de 2 ele dá 2, e o de 5 ele dá 5 moedas. E enquanto ele ainda estava explicando, o de 5 já saiu. E o de 2 aguarda a explicação, e o de 1 fica parado, morrendo de medo. E o Senhor sai, e o de 1 ainda continua lá, esperando alguma coisa acontecer. Enquanto ele está decidindo enterrar, o de 5 já ganhou outros 5. E quem é você? O de 5, o de 2 ou o de 1? E o Senhor fala para o de 5, pega agora a minha parte, e integra aí e vai lá e ganha mais 10. E o de 2 ele fala, pega a minha parte, integra agora no seu capital e vai lá e ganha mais 4. E você, de 1, não vai mais receber investimento, porque eu acreditei em você e você não acreditou em mim. Mentaliza agora. Você que é de 1 talento falando para o Senhor. Senhor, eu tenho muito medo. Me ajuda. Eu não vou enterrar isso aqui. Verbaliza isso. E o Senhor toca no seu ombro e fala assim, seja forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo. Vai lá e faça só o que você dá conta de fazer. Não precisa de você ter ansiedade, não precisa de pensar no dia de amanhã. Foca só no agora. Não precisa se comparar com o de 2, nem com o de 5. Eles também já passaram ali. Eles já fizeram o que você está fazendo. Só que eles não enterraram talento. Ele te diz, eu não te vejo diferente, nem do de 2, nem do de 5. Só faz o que eu coloquei na sua mão. Não procrastine, para de se ver de forma distorcida. Para de se comparar com eles. Eu tenho paciência com você. Vai lá e só prospera de acordo com a sua capacidade. E quando eu voltar, eu vou investir de novo em você. E você nunca vai parar de crescer. Você está liberado para prosperar. E você vai desenterrar tudo aquilo que você enterrou aí dentro. Todo medo, toda procrastinação. Vá atrás do seu retorno. Ele te diz, filho, eu não te vejo diferente. Você é tão amado quanto.
só volta com mais vidas. Seu talento é para alcançar mais vidas. Quando você enterra, pessoas morrem junto. Talento é uma energia de vida. E se você enterrar, se você fechar a boca, se você ficar calado, se você ficar enrolando, pessoas vão morrendo todos os dias. E é por isso que você vai ter esse fim se você não entender. Deus leva muito a sério a criação e é por isso que Ele é investidor. E você é usado para essas pessoas voltarem para o reino. Descobriu agora onde está escondido esses tesouros? Os seus talentos são pessoas. Ele põe uma pessoa na sua mão e você faz ela multiplicar e ela volta com mais uma. E na hora que uma atrás da outra começa a voltar multiplicando, a riqueza é o reino. E não tem reino sem pessoas regeneradas. Os tesouros estão sendo desenterrados agora. Lembra da mensagem de Lucas 17:20. O reino está dentro de mim. Você carrega o reino. Põe isso para fora. Chega de vergonha, chega de bloqueio, chega de miséria. A Arca da Aliança está dentro de você. Ela foi achada. O maior movimento da história da humanidade está só começando. É a revolução dos de um talento. Isso tudo para te falar, não enterre. É preciso promover os de um talento. Pegou o código? Morra vazio todos os dias. Se esvazie e transborde todos os dias.